Hora de conversar com Juliana Rosa. A Ju vinha numa boa toada, né, de boas notícias, mas essa aqui é preocupante. Produção industrial recua 1,6% em janeiro. Para quem fala em reindustrialização do Brasil, não é um número muito auspicioso. Ju, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para você, Sheila, Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, não fica desanimado não, porque a indústria, ela cresceu bastante aí nos últimos meses do ano e se esperava já que tivesse essa devolução no mês de janeiro, assim, como se fosse um ajuste, né, que os economistas chamam. Então, quando cresce muito, você vai ajustando, mas essa queda de 1,6% em janeiro na comparação com dezembro, é considerado um ajuste. A gente tem aqui os dados que o IBGE acaba de divulgar, a produção industrial queda de 1,6% em relação a dezembro, mas é importante a gente olhar, por exemplo, a comparação de janeiro desse ano com janeiro do ano passado. E aí o crescimento da produção da indústria é de 3,6%. O que a gente consegue captar aqui dos números é que a indústria ela teve um comportamento melhor ali no fim do ano e agora ela começa a devolver, mas a indústria ela tem um comportamento de 2023 praticamente andando de lado. O número da produção da indústria em 2023 foi de 0,2% de crescimento. Mas para esse ano, a gente tem uma previsão bem melhor. De 0,2% de crescimento, a indústria cresceria 2% esse ano, pelas previsões médias aí do mercado. E por quê? Porque a indústria ela sofreu muito com o juro alto, então tem muitos produtos que dependem muito de crédito, coisas mais caras, né, eletrodomésticos, produtos de informática. Esses estão numa situação mais difícil, mas você tem aí a expectativa de que esses produtos tenham um desempenho melhor. Agora, nesse comecinho de ano, tem dois setores que puxam o resultado para baixo, que é a produção de petróleo, que cai, mas a produção de petróleo estava muito alta no Brasil. A gente teve um desempenho excelente no ano passado. Então, é uma queda em cima de um volume grande. Então, não é uma má notícia. E tem uma queda na parte de produção da indústria de alimentos, que também foi uma indústria que foi bem, né? Tudo na indústria que é ligado mais a coisas mais baratas, né, ali do dia a dia, essa cresceu no ano passado. E agora, essa indústria aqui de produtos alimentícios, olha só, o IBGE fala que cai agora em relação a dezembro, mas acumula um ganho maior quando a gente vê no período anterior. Olhando aqui de lado aqui, olha, estou olhando aqui agora os dados que estão saindo em relação a outros segmentos, a gente tem informações positivas, olha só. A parte de informática, que eu falei, né, ela tem um crescimento importante aqui nesse resultado, 13%. A parte de máquinas e equipamentos também tem um crescimento grande aqui, olha, 6,4%. Isso aqui é um sinal de investimento, né? As empresas, quando querem investir, elas renovam o parque industrial, comprando mais máquinas, mais equipamentos, então é um bom termômetro de investimento. E a gente está acompanhando muito de perto, você falou aí da produção da indústria, né? O quanto que esse plano, aliás, o plano da indústria, de incentivo à indústria esse ano, ele vai impulsionar o setor, não tem ainda uma clareza em relação ao impacto que possa ter, pode ser mais positivo do que esse crescimento esperado de 2%, mas ainda não está claro o impacto que o programa vai ter no setor industrial. Mas a gente está colhendo várias informações de apetite pelo Brasil, né, de investimentos pelo Brasil. Agora de manhã, por exemplo, o Banco Central divulgou a soma dos investimentos diretos no país, que é aquele investimento que vem para ficar, né, aquele investimento para construção de rodovias, de fábricas, e esse número ele vem bem melhor também do que o previsto. A gente vê aqui, olha, o dado do Banco Central mostra um investimento direto de 8 bilhões e 700,
quando no mesmo período do ano passado estava 6 bilhões e meio. Então a gente tem aí 2 bilhões a mais entrando de investimentos nesse começo de ano. E as previsões estavam mais modestas, então também é um dado que surpreende as expectativas. A gente ontem viu as montadoras, né, a Toyota anunciando investimentos no Brasil. Agora de manhã vai ter anúncio da Stellantis, que é dona da Fiat, Jeep, Peugeot, né, que é a Fiat número 1 de vendas no Brasil. Então, a gente está vendo aí as montadoras prometendo, e pode ser que cumpra mesmo, um investimento no Brasil de 100 bilhões de reais até 2029. Então, a sensação que eu tenho, Megali, Sheila, Carla, é que o Brasil ele está sendo visto como um lugar de oportunidade. A minha preocupação o governo está ali tentando mostrar que tem responsabilidade com as contas públicas, né? A gente vê a negociação intensa ontem no setor de eventos, né? Eles conseguiram negociar que não vão acabar com o incentivo ao setor de eventos, mas vão fazer um programa que o governo gaste menos, né? Focado em alguns segmentos que ainda estão com dificuldade. A questão da reoneração da folha de pagamentos, também tem uma negociação para não reonerar tudo, mas também não acabar de vez. Enfim, essas contas também não estão claras, mas é o governo se esforçando para dar uma mensagem de responsabilidade fiscal que tem sido importante para atrair investimentos. A minha preocupação é que esse ano tem eleição nos Estados Unidos, né? Foi a super terça ontem, a gente vê aí Biden e Trump vão disputar certamente aí as eleições esse ano, e o sentimento que a gente tem é como é que vai se comportar principalmente os Estados Unidos, porque quando os Estados Unidos estão ok, estão indo bem, sabe aquela frase de quando o volume está alto ali do mar, aí está todo mundo, parece igual, o Brasil está flutuando ali nessa onda de que os Estados Unidos estão indo bem, né? A gente achava que ia entrar em recessão, não entrou e tal. Se tiver alguma surpresa lá fora, a gente fica mais vulnerável em relação ao olhar dos investidores externos aqui para o Brasil, em relação principalmente a essa questão fiscal, que está tenso ali, né, para fechar o resultado fiscal. Então, por enquanto, o que a gente vê é uma visão positiva de Brasil e o governo ali fazendo ali um esforço, tentando mostrar que tem responsabilidade fiscal para segurar esse olhar positivo aí em relação a gente. Eu acho que de tudo que foi falado aí, Ju, o que mais levantou a sobrancelha do nosso ouvinte foi essa possibilidade aí de investimento de 100 bilhões de montadoras, né? Até porque o brasileiro adora carro, né? E a gente passou por um baixo astral recente, né? A Ford deixando de produzir os veículos de passeio aqui no Brasil, enfim, fábricas fechando. Seria bacana dar uma turbinada nessa produção. E de repente baratear também o preço do carro, que pelo amor de Deus, né? Alguém nesse estúdio aqui tá procurando, cada carro que a gente vê, a gente Nossa Senhora, quase cai de costas com o preço do bicho. Sem condição. Sem condição. Nem o popular mais, né? Não tem mais essa, não existe mais. Juliana Rosa volta amanhã com outros números. Um beijo pra você, Ju. Um beijo.